Produtizando, começando com debate sobre ética digital, esse assunto que a gente vai começar a trazer aqui numa série. Então, essa é a primeira da série, trazendo o Eric Sigolo, Product Owner, especialista em LGPD, para comentar um pouco sobre o que é a lei de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que temos hoje no Brasil. Comentar um pouquinho também sobre a lei europeia, que a gente também vê aí, né, sendo aplicado para plataformas que são criadas lá, e conversar um pouquinho sobre esse assunto e saber um pouquinho mais. Se apresenta, Eric. E aí, pessoal, sou o Eric Cebolo, eu tenho 26 anos, atualmente eu sou Product Owner e tenho muito interesse pela LGPD e ética digital. Boa. E aí, cara, LGPD, o que é isso? Então, vamos lá, num conceito bem básico, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. O foco dela é responsabilidade, transparência, segurança com os dados, né? Com finalidades legítimas, basicamente. Eu não preciso de informações que eu não vou usar, né? Se, eu tô te vendendo um carro, eu não preciso saber qual é o nome da sua mãe e o RG do seu pai. Entendeu? É basicamente dar uso aos dados, né? Eles Então, fazem muito isso. então, Currículo, né? Currículo não. Quando você aplica para vaga, pedem até o número do teu calçado, se deixar. agora você vai precisar mandar uma cópia da sua certidão de nascimento. Entendeu? O último comprovante de bancário que você recebeu da sua empresa. Essas coisas assim. Se eu não vou usar esses dados, eu não posso usar. Eu tenho que ter finalidades legítimas. Né? Eu preciso ter uma usabilidade para os dados que eu guardo. E isso entra dado anonimizado, dado sensível, a outra categoria de dados também, né, que é o dado pessoal, que seria o seu nome, seu CPF, seu endereço, essas coisas. E basicamente a LGPD vem para proteger essas informações e garantir meios legítimos, né, para eles usarem esses dados e oferecerem justificativas e mostrar como dentro da operação deles esses dados estão sendo utilizados. É para isso que serve a LGPD. E como que funcionava antes? Assim, o que mudou de antes para agora? Antes, as empresas poderiam coletar meus dados e vender? Elas conseguiam coletar meus dados? Como é que funcionava? Conseguiam, né? Porque dentro de cadastro, antigamente, até hoje ainda tem plataformas que não se adequaram e elas perguntam coisas absurdas sobre você, sua família, assim. Elas guardam muitas informações que elas não vão usar dentro da operação, né? E o fulano vai lá, ele preenche tudo, ele fala que ele calça 42, ele gosta da Adidas, e de repente ele está recebendo o SMS da Adidas vendendo um tênis 42. Isso aí acontece mesmo. E essas informações, elas ficam armazenadas como? E eu pergunto isso porque a gente escuta falar de cookie, todo mundo fica ali aceitando cookie, mas o que são os benditos cookies? Hoje, os cookies são um mecanismo de salvar informações dentro da plataforma. Onde eles são salvos? No seu dispositivo. Vamos usar um exemplo? Eu fiz um website de notícias. E para você acessar, eu ofereço os cookies e falo, você quer aceitar ou não? Eu te mostro o que eu estou salvando. Hoje, eu só salvo as suas preferências de busca. O que seria isso? O que eu costumo pesquisar. Eu pesquiso muito de geladeira, então os anúncios otimizados vão vir mais para o meu perfil. Porém, você também pode recusar anúncios otimizados. Dentro do funil de publicidade dessas partes, existem as tags, tudo bonitinho, onde você direciona para pessoas que pesquisam realmente essas coisas, as áreas de interesse. Só que você também pode recusar, então você não recebe anúncios otimizados. Né? Então essa plataforma não pode usar as suas preferências de busca e compra para monetizar o seu acesso. E hoje os cookies também servem para guardar as preferências que você salvou no site. Né? Então, assim, eu quero logar automaticamente. O que seria logar? Se conectar com o seu cadastro no site. Automaticamente, ele salvou o seu acesso e quando você entra, você já está logado. Isso é cookies. Né? Mas eu recusei os cookies, mas eu cliquei na opção de logar automaticamente. Né? O que acontece nesse caso? Você não deveria logar automaticamente. Então, se você não aceitou os cookies, você não quer guardar as suas informações de preferência e você continua logando automaticamente, ele salvou seus cookies. Dá para navegar sem cookie? Dá, perfeitamente. Perfeitamente. Então, todo site que falar não dá porque você não aceitou o cookie está errado. Então, todos os sites que
dão a opção ali de cookie, te mostram que você deveria aceitar os cookies, ele deveria permitir que você navegue sem aceitação dos cookies. Com certeza. Todos eles devem perguntar se você quer ou não salvar cookies. Né? Que são suas informações básicas de login, zoom na tela, essas coisas assim. Né? Hoje, antigamente não tinha lei nenhuma e as pessoas sabiam quem é você, seu endereço, o seu nome, sua idade, o que você gosta, o que você não gosta, se você é vegano, se você é carnívoro, onívoro. E aí o que eles faziam? Vendiam esses dados todos? Com certeza, com certeza. O marketing era muito focado nisso, né? Antes era bem abrangente, tinha bastante informação. E como não tinha nada protegendo essas informações, você pode salvar o que você quiser sem fim específico. Né? E queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre a lei de LGPD, o que tem dentro dela, o que ela abrange, o que ela protege. Hoje a LGPD ela abrange 3 tipos de dados. Né? Os dados anonimizados, os dados sensíveis e dados pessoais. Qual que é a diferença entre eles? Dados pessoais é seu nome, seu CPF, seu endereço, etc. Seus dados sensíveis são origem racial, saúde, orientação sexual, nesse sentido. Dado anonimizado são informações que não entram nos 2 escopos, mas eles não podem te identificar de forma alguma. Se eu pegar essa informação isolada, eu não sei quem é Eric, eu não sei quem é você, entendeu? Ela veio para definir o que é o que e como deve ser usado. Perfeito. E ela abrange território brasileiro, território nacional. Ela abrange território nacional. Se eu estiver utilizando uma plataforma de outro território, como que funciona, tá? Se essa plataforma quer oferecer serviço dentro do Brasil, ela precisa ter um representante jurídico legal aqui dentro e ela precisa se adequar ao LGPD. Então, não importa se é um brasileiro ou 500 milhões, ela precisa se adequar ao LGPD. É obrigatório. Então, tendo um brasileiro utilizando a plataforma, então a empresa já está sob essa lei. Já está passível da LGPD. Isso, é obrigatório. Ela precisa seguir a regulamentação da LGPD. A nossa LGPD ela foi criada com base em outra lei, porque eu sei que tem a lei europeia também de proteção de Isso, dados. ela foi criada ela foi baseada na GDPR. A diferença entre elas é âmbito geográfico. A GDPR ela é extranacional, então ela se aplica à União Europeia inteira e o Espaço Econômico Europeu, e a LGPD só ao Brasil. Tem brechas na lei que a gente tem hoje? Olha, tem. Tem porque a LGPD, como ela foi baseada, ela não foi desenvolvida, ela não tem tantos detalhes por seção como a GDPR tem. Isso abre muita brecha de interpretação. Né? Então, um problema que eu vejo frequentemente. O que é um problema de interpretação? Um dado anonimizado não pode identificar ninguém, mas fulano está guardando um CPF. Fala, não, mas é só o CPF. Eu não sei que é o Eric, mas se você jogar esse CPF no Google, você vê quem é Eric. É um Ou dado seja, dá para identificar. dá para identificar. Né? Então, tem esses pontos que abrem brecha de interpretação é onde as empresas de má fé agem. Né? Então, vazamento de informação. Uma agência comprou essas informações ou ela usou desse vazamento para gerar poder monetário, basicamente. Né? A gente viu o caso do Grindr, né? O caso do Grindr, que eles comercializaram dados sensíveis de saúde, né? De dados médicos. Isso. De pessoas ali que seriam soro positivo, né, para HIV, e também se elas tinham realizado os exames ou não realizado os exames. Isso. Para ficar mais de fácil compreensão, o que aconteceu no caso do Grindr foi o seguinte. Tem 2 tipos de rumores. Um que foi um vazamento de dados e outro que foi venda de informações. Né? Mas, de qualquer forma, essas informações chegaram onde não deviam. Né? O que ela fez de errado? Os dados sensíveis foram publicados que estavam guardados sob o domínio da Grindr. Né? Então, assim, fulano HIV positivo teve suas informações vazadas ou compradas, agências de marketing estão usando essas informações para vender produtos, tratamento, grupos
sociais, essas coisas assim, direcionadas a essas pessoas. Então, o que aconteceu? Então, vazou uma informação que você consegue identificar alguém e ainda usaram essas informações entre empresas. Então, vazou de um lugar, foi parar em outro lugar, e desse lugar foi parar na internet. E o que aconteceu? Basicamente, começaram a vender produtos direcionados. Né? Então, é como se eu soubesse que você queria comprar um celular e eu bati na sua porta vendendo um celular. Né? Só que em nenhum momento eu dei consentimento de vocês usarem essa informação. Vamos supor, o fulano entrou na minha plataforma, fez o seu cadastro, e nas preferências dele ele falou que ele gosta muito de computadores. No mesmo dia ele começou a receber anúncios de computadores que essa informação saiu da minha plataforma. Isso é uma falha da LGPD. Ele não seguiu a LGPD. E tem outras brechas além dessa, porque eu sei que pessoas falecidas não estão cobertas pela lei. Como é que funciona isso? Isso, as pessoas falecidas não têm regulamentação pela LGPD, as informações eles estão por aí, mas eles ainda têm respaldo legal, né, porque ninguém pode representar uma pessoa falecida desde que você não seja um filho, uma esposa, né? E esses dados estão abertos, as pessoas estão usando, e inclusive recebe publicidade, recebe marketing, recebe qualquer coisa que seja aplicável ao perfil da pessoa falecida está sendo utilizado. Como que a gente consegue hoje se precaver, se prevenir de alguma forma que se proteja, que eu consiga proteger meus dados? Por exemplo, eu utilizo ali o serviço até do Serasa para conferir se teve vazamento, se não teve vazamento. Até o próprio antivírus mesmo do meu computador, ele faz essa checagem. E aí eu já encontrei meus dados vazados aí na Deep Web e tudo mais. Como que eu consigo me prevenir para não ter esse vazamento de dados? Olha, o que mais acontece sobre vazamento de dados nesse sentido é vazamento de senha, vazamento de acesso, vazamento de poder aquisitivo, nome, poder, qual grupo social você se enquadra, essas coisas. E a gente se proteger na internet tem que partir muito da gente. Né? Então, assim, é usar senha forte, é uma senha para cada lugar, essas coisas assim. É você não sair divulgando suas coisas, as pessoas não podem saber sua senha, seus acessos. É você ler quais cookies vocês estão aceitando, aonde você está navegando, esse link está estranho, sabe? Por exemplo, eu não sou cliente Claro, mas se eu receber um anúncio da Claro falando que eu não paguei um boleto do mês passado, eu vou pagar esse boleto? Eu recebo de todas as. Olha, eu recebo de luz dizendo que eu não paguei minha conta, e tipo, nem a luz lá de outra cidade que eu morava anteriormente. Eu recebo de operadora de telefone, recebo de banco, eu recebo SMS de tudo quanto é canto, com um linkzinho ou para clicar ou com código de barra para pagar uma fatura. Inclusive, eu já recebi em casa carta de multa de carro igual, Eric, igual, perfeito. E eu parava o carro na frente de casa, então lá, né, não tinha foto, mas tinha o número, a placa do meu carro certinha lá para pagar. E quando eu fui olhar no site, não tinha, não existia essa multa. E assim, eles estão chegando num nível assim de complexidade de estelionatários assim, é impressionante. Eles estão ficando muito profissionais. Tá difícil de distinguir aí a realidade da fantasia. Com certeza. E como você disse, você recebeu um boleto falso, né, um boleto fake. E, inclusive, eu recebi também um boleto fake sobre o alvará de funcionamento do meu CNPJ. Ou seja, seu CNPJ é fácil de encontrar. Sim, eu fui lá e paguei. Você pagou? Pensa comigo. O meu CNPJ, o meu endereço, a minha área de atuação, e eu realmente tenho que pagar esse boleto uma vez por ano. E ele chegou próximo da data que geralmente chega. Gente, eu tô chocadíssima. Eu tô Eu rindo, fui lá e desculpa, eu tô paguei. rindo da sua desgraça, mas é porque eu cairia também. Eu fui lá e Facilmente. caí. Estamos aqui dando Eu dicas de fui, como fazer um estelionato. Não, para, não façam isso. eu paguei e fui dormir com a consciência tranquila. Eu falei, bom, pelo menos esse ano, né, tá pago. Depois meu contador me ligou algumas semanas depois e falou, Requisão, tá em aberto ainda o seu. Aí eu falei, mentira. E tava realmente em aberto.
Gente, Então, é assim, muito qual impressionante. foi a falha nesse cenário? Eu não fui confirmar a informação. O portal está aberto. Eu entro lá com o meu acesso e eu vejo realmente se eles emitiram um boleto ou não. Eu posso pagar por lá também. Que inclusive é mais fácil. Agora a gente tem né, a gente tem vários aplicativos, enfim, não vou citar nomes, mas que você consegue pagar multa, IPVA, paga tudo ali. Inclusive, eu fiquei sabendo que eu recebi uma multa por conta disso. Fui olhar e falei, gente, mais uma. Então, tô sendo já daqui a pouco o Detran bate aqui na porta. Enfim, eu acho até mais interessante você conseguir ter o controle ali e você conseguir fazer essa conferência, né? Eu tinha recebido a multa no domingo e era uma segunda-feira, então, tipo, já estava no sistema, que é muito legal, muito interessante. Gostei disso, assim, da gente ter formas de sempre conferir informação antes de pagar qualquer coisa. Eu acho que isso é muito legal para a gente conseguir se precaver, se prevenir, sim. Eu Sim. acho Tem que mais um funciona. exemplo nesse caso, que o próprio condomínio rolou um comunicado aqui falando que estavam enviando boletos falsos, né? Então as pessoas vinham com o uniforme da administradora do prédio, entregavam os boletos de condomínio e eles repassavam pelo prédio e não era boleto de verdade. Então, alguns pagaram, outros não. Eu não paguei porque eu já pago o débito automático, então vem eu pago direto deles, né? Mas teve outros moradores que pagaram e eles não como é tão rotineiro que você confia, né? Mas ninguém parou para pensar que ele chegou 3 dias antes do dia que ele chega. Ele chega sempre no mesmo dia, mas ele chegou um pouquinho cedo e o pessoal pagou. Meu Então, Deus, eles são tão bons, eles estão estudando tanto o que eles vão fazer, que parece realmente legítimo. Né? E aí parte da gente começar a suspeitar das coisas, né? Ter essas boas práticas. Será que é mesmo? Se chegou muito cedo do habitual. Ou não sei, pô, eu não sei, não senti firmeza nisso. Vai confirmar. eu sempre falo, olha, a gente vai entrar no assunto agora que me dá medo. Eu sempre falo para a pessoa me enviar, por exemplo, me envia um Pix, paga uma conta para mim. Eu falo, grava um áudio. Só que agora Me com liga, inteligência mostra. artificial, o seu telefone já reproduz a sua voz, né? Tem iPhone que já reproduz voz, da sua própria voz. Então vai ser fácil se passar por alguém. Vai sim. Inclusive, tem uma tecnologia interessante que você tocou nesse ponto. Hoje não está mais em tanta evidência assim, mas antigamente o deepfake era um problema. Né, que ele justamente trocava o rosto das pessoas e você colocava em outros corpos, ou você mudava as ações, assim, você escolhia o que ele falava. Então, ó, a gente está gravando aqui. Então, vamos supor, eu tenho 1 hora de gravação, você falou muita coisa em 1 hora, eu já tenho sua voz. Eu tenho seu rosto, eu tenho suas expressões faciais, eu tenho o jeito que você se mexe para falar. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, né? Legitimamente ou não. Então, é realmente preocupante, é um problema, e ter acesso tão fácil a esse tipo de coisa é preocupante realmente. Né? Eu fico Quem quer apavorada. agir de má fé vai agir. E agora tem mais meios, né? Eles estão Tem com mais mais. recursos. Eu lembro muito isso, quando surgiu assim a questão da IA generativa, que pegavam filmes pornôs e colocavam atrizes brasileiras, assim, Rose, Luana Piovani, sei lá, colocavam ali, eu falava, meu Deus, né? Onde que isso vai parar e como que a gente vai conseguir se proteger? Porque hoje, se eu não me engano, né, a gente tem pensando numa gama de crimes cibernéticos e possibilidades. Acredito que a gente não tem a lei no Brasil hoje para se proteger com relação a tudo, né? Tem muitas brechas ainda, não tem? Com certeza, tem muitas brechas, tem muita coisa para a gente se adaptar. Eu acho que aqui no Brasil especificamente tinham que dar mais atenção a esse tipo de coisa, ter certas leis que empoderam os órgãos regulatórios, Uhum. né? Até porque a gente teve um outro caso de uma outra plataforma que envolvia menores de idade e a empresa simplesmente falou que ela não se responsabilizava pelo que acontecia dentro da sua plataforma. Então, se a gente for parar para pensar assim, nunca vai ser resolvido um problema que não tem responsável, né? É. Então, é sempre a entidade crime por aí. Então, se ninguém é responsável por nada, não tem problema a ser resolvido. E é muito comum eles quererem, né, sair fora da responsabilidade. Não, deixa eu só forneço o meio. O conteúdo é de responsabilidade do usuário. Para você, na sua opinião,
que seria uma empresa agindo de forma ética? O que você imagina assim, seria um padrão ético para uma empresa agir? Vamos partir de um pressuposto que é o seguinte: quando a gente está projetando um produto, né, vamos supor que eu estou fazendo uma plataforma de comunicação instantânea. O que seria isso? Um WhatsApp da vida, um Discord, um Facebook. O que eu viabilizo e o que eu não viabilizo, né? Então, os pontos fortes da minha plataforma: comunicação instantânea. Eu posso falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo imediatamente. Eu viabilizo conexão do mundo inteiro, mas eu também viabilizo outros tipos de comportamento. O que isso significa? Que é muito fácil eu aplicar golpes ou eu criar uma comunidade criminosa, ou até um caso pior, que teve uma outra plataforma de comunicação que era basicamente um fórum, um blog, que tinha uma comunidade nazista muito, muito ativa. Então, ao mesmo tempo que eu viabilizo uma coisa boa, eu também viabilizo uma coisa ruim. Eu acho que parte da gente começar a pensar dentro do mapa de processos como que a gente pode impedir esse acesso tão fácil, né? Então, eu não quero eu não quero que a minha empresa, a minha plataforma tenha um semblante de permitir que essas coisas aconteçam, porque as pessoas boas, as práticas legítimas vão sair, né? Com E certeza. eventualmente eu criei um antro entendeu? De crime, de qualquer atitude criminosa. Então, eu acho que parte de stakeholders, eu acho que parte de diretores, de product managers, de parar para pensar em como que eles podem inviabilizar ou pelo menos restringir, aumentar a moderação. É um campo muito novo para você parar para prestar atenção sobre como que você pode reduzir ou ter um pouquinho mais de impacto social, né, na integridade dos seus usuários. Assim, os afetados são a empresa e os usuários, né? Sem os usuários, sem os clientes, a empresa não existe. Então, a gente também tem que parar para pensar e falar, pô, se essa empresa permite isso, é um lugar que eu tenho que estar? É um lugar que eu gostaria que meu filho usasse? Pô, meu sobrinho? Pô, não sei, ó, meu sobrinho tá falando com os amigos dele por onde? Pô, mas essa empresa não rolou um escândalo recentemente? Será que não... Quantos anos tem esse amigo que meu filho tá falando? Então, assim, já que eles não vão policiar isso, a gente tem que chegar firme, né? A gente não pode deixar sair impune. Não pode ter a memória curta e falar, pô, não, aconteceu, foi um caso isolado, não vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer. Vai e não vai ter para onde recorrer, na verdade, né? Exatamente. Eu acompanhei esses casos todos que você mencionou e esse até da questão do nazismo, né? A empresa ela ficou muito associada ao nazismo por conta Pô, o disso. semblante dessa plataforma é esse. É o se reunir por afinidade, agrupamento por afinidade. Então, pessoas que Exatamente. têm afinidade vão se reunir dentro daquela panela, né? Como chamam hoje. E o E pessoal vai vai ser muito tudo. nisso com a liberdade de expressão. Que confusão, né? Vamos lá, gente. Liberdade de expressão é legítimo, faz sentido. Você tem o direito de você expressar tudo que você está pensando, desde que não seja crime, Perfeito. né? Então, eu não sei, eu compactuo com essa seita, com essa cultura, e eu tenho o direito de falar? Não. As práticas dessa cultura é criminoso. Faz mal a um certo grupo social, a um certo grupo racial, né? Teve impactos humanitários enormes. Foi asqueroso o que aconteceu nesse grupo, né? Então, assim, você não tem liberdade de expressão para falar sobre um crime que você pratica. Não é liberdade de expressão, é criminoso, é crime. As pessoas sentem uma certa proteção, né, de estar na internet. Eu não posso ser racista, né, no meu dia a dia, física, presencialmente com todo mundo, mas na internet vai lá e, gente, racismo é crime, homofobia é crime. Comportamento na rede, você é. Você é. Então, a liberdade de expressão é uma coisa e praticar crime é outra. O pessoal tem que parar de seguir isso e não usar como escudo, né? Não é liberdade de expressão, é crime, né? Então, o movimento de liberdade de expressão é tão grande que muita coisa também se esconde atrás disso, né? E se a gente abrir uma comunidade para a gente praticar, não sei, crime? Sei, vamos todo mundo naquele mercado saquear?
E você fala, não, mas tem um grupo de comunidade que vocês praticam a sua liberdade de expressão e dentro dele surge um objetivo ou resultado. Né? Qual que é a meta desse grupo? Cometer crime. E qual que vai ser o objetivo? Eles vão cometer o crime. Se a minha plataforma está viabilizando esse tipo de coisa, eu não acho que a minha responsabilidade social deveria falar, eu não tenho responsabilidade. Pô, eu não sou responsável pelo que acontece dentro da minha plataforma. Isso entra na ética, nos valores que a empresa prega, essas coisas assim. Né? Perfeito. E eles só vão começar a prestar atenção de fato se a gente fizer muito barulho, porque Com certeza. eu encontro pouquíssimo material sobre ética digital. Acho que a gente está começando a ter uma conscientização de grupo de que isso é importante, que isso interfere de fato nas nossas vidas. E eu espero que o futuro seja um pouquinho melhor. Assim. Eu acho que agora está meio bagunçado. A sensação que eu tenho, por exemplo, antes do Instagram você poderia escrever qualquer palavra. Agora ele já bloqueia algumas palavras. Eu acho que à medida que vai acontecendo, o ser humano vai se adaptando, criando leis, né, e entendendo quais são as possibilidades de crimes possíveis e começa a se proteger com relação a isso. Mas eu acho que a gente está numa fase muito de transição ainda. Essa é a sensação que eu tenho, que a gente está transicionando para uma fase, e agora com muito mais possibilidades por conta da inteligência artificial, e o nosso país precisa ficar muito atento a isso. E criar Precisa. mais leis digitais que abranja mais situações, como a gente comentou hoje. Com certeza. É interessante a gente fazer o nosso papel e, né, as corporações também. Né? Espero que seja um assunto mais debate, que tenha mais visibilidade, que exista mais debate sobre isso. A LGPD foi aplicada, as pessoas, certas empresas seguem a LGPD porque tem um risco monetário muito grande. A multa é cara. Né? Mas você tem medo de perder dinheiro, mas você pode deixar a sua plataforma ser associada a certo tipo de comportamento. Né? Então, acho que vai mais da gente também pensar em que tipo de lugar que a gente precisa dar esse apoio. Né? Sim. Então, a gente teve a Lei Caroline Dickmann, né? E era super comum essa questão da vingança, né? E a gente começou a ver uma redução muito grande desses casos depois que passou a ter a Lei Caroline Dickmann. Eu acho que quanto mais apertar, quanto mais dura for a pena, né, a penalização, a penalidade, eu acho que mais funciona. Assim, as pessoas começam a sentir na pele, ver alguém sendo preso por conta de um crime, de um estelionato, algo cometido na internet. Poxa, tem ali um exemplo de que não deve ser feito, então não faremos. Eu acho que a gente tem que começar a difundir um pouco mais essas ideias, conversar um pouco mais, as empresas começarem a olhar não só, né, para a questão de ESG, diversidade, que a gente está também falando bastante agora, mas se preocupar qual é o limite entre ganhar dinheiro e sacrificar de alguma forma o teu cliente. Então, assim, eu vou monetizar com os dados do meu cliente porque ele está me fornecendo. Tá, mas e a ética nisso, sabe? Então, eu acho que existe uma linha muito tênue entre não é nem o permitido, seria assim, o que até onde ele consegue ir com relação ao lucro sem atingir, de fato, o cliente dele negativamente. sim, é uma cultura que precisa ser mais falada, as empresas têm que dar mais atenção. Eu acho que os heads de produto, né, as pessoas que são responsáveis por desenvolvimento e planejamento de produto, precisa pensar mais nisso também. Porque hoje é muito comum a gente ver um objetivo de sprint sempre ser uma otimização, às vezes é uma melhoria de segurança, ou a gente está trocando o SEO do website, sabe? Essas coisas assim, é sempre muito importante, é sempre muito prioritário. E em segundo plano é sempre como o pessoal se sente no uso da plataforma, né? Então, é legal que o pessoal passa 10 horas por dia no Facebook, mas ele podia se sentir mais seguro, né? Podia se sentir mais escutado, ele podia ser mais respeitado dentro da sua plataforma, né? Então, acredito que precisa ser mais falado, precisa ganhar mais visão, precisa ganhar mais terreno, o pessoal precisa levar mais a sério, até porque a gente não está sacrificando milhões de reais, bilhões de reais, né? A gente está tratando pessoas como pessoas e não um número, né? Eu acho que a gente parte desse pressuposto. Então, se a gente tratar o nosso cliente
como uma pessoa e respeitar o acesso dele, as informações dele, a gente já parte para uma cultura muito melhor, né? Então, o vazamento de dados não ia ter tanto poder, esse tipo de golpe não ia ter tanto poder, porque ele está bem protegido. As pessoas, eu recebo um golpe na minha casa porque minhas informações estão em algum lugar, em alguma plataforma que eu confiei vazou, entendeu? Então, Perfeitamente. assim, até onde você está seguro, entendeu? É bom para pensar nisso. Pô, você, sei lá, você é só PO da empresa, você não tem que parar para pensar nisso, você deve estar pensando. Mas se acontecer um escândalo desse, as ações da sua empresa baixar, você vai perder emprego, amigão. Vai rolar um Eles layoff. pingam em todo mundo, né? Vai rolar um layoff. Porque o problema é sempre vocês, não é quem está lá no alto. Verdade. Eric, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui da nossa primeira edição do Produtizando Debate de Ética Digital. Foi um prazer, cara. Muito Eu que obrigada agradeço. mesmo, de verdade. Foi incrível todas as informações que você trouxe. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, querido.